Olá, tudo bem? Volta e meia me perguntam como começar a estudar filosofia. Nesse vídeo eu pretendo fazer uma introdução ao que seja filosofia, o que é uma postura filosófica, como iniciar o estudo da filosofia para você que está buscando se introduzir nesse maravilhoso mundo dos amantes do saber. Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça e filosofia do direito, venho desenvolvendo os meus estudos na filosofia já há mais de 30 anos e gostaria de passar para vocês, a partir das minhas experiências nessa trajetória de estudo da filosofia, como a gente pode fazer para iniciar os estudos filosóficos, ainda mais se a gente é aquele tipo de pessoa que tem uma curiosidade especial e uma atitude de admiração diante do mundo. Então, primeiro eu vou explicar o que vem a ser a filosofia e uma atitude filosófica, depois eu vou mostrar alguns caminhos para se começar a estudar a filosofia e terceiro, eu vou apresentar algumas obras que podem te introduzir ao estudo da filosofia. Seja você um estudante do segundo grau ou um curioso nas questões filosóficas que não tem nenhuma iniciação em termos de filosofia, mesmo para você que já fez algum estudo inicial, mas gostaria de aprofundar os teus estudos filosóficos. Eu possuo um perfil no Instagram e uma página no YouTube, ambas denominadas Leandro Cordioli, em que volta e meia alguém me pede dicas de como iniciar os seus estudos na filosofia e mais dicas de bibliografia da filosofia. Vou passar algumas dicas a partir das minhas experiências nessa trajetória de mais de 30 anos e espero estimular você a começar a estudar filosofia. Primeira coisa, o que é filosofia? Se a gente for pensar na palavra filosofia, que é uma palavra grega, ela é composta por duas outras palavrinhas que são philos, amar, é a mesma origem da palavra filia, que é a amizade, e sofia, que é saber. O filósofo é aquele que ama ou é amigo do saber. Diz a história da filosofia que o primeiro a usar essa expressão, ou se autodenominar filósofo, foi Pitágoras, que dizia que amava a sabedoria e fazia uma busca humilde e incessante do saber. E aqui já interessa a gente fazer alguma divisão, porque, por exemplo, se a gente for falar em Homero, da Ilíada e da Odisseia, ou mesmo em Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, eles são autores que não são filósofos, mas eles propunham já uma cultura a respeito do que era certo e errado, do que era bom e ruim ser feito. Por exemplo, Hesíodo, nesse Os Trabalhos e os Dias, que a gente tem uma boa tradução para o português pela editora Iluminuras, ele dizia logo no começo: Musas piérias, que gloriais com vossos cantos vinde, dizei Zeus, vosso pai Iniando. Por ele, mortais igualmente desafamados e afamados, notos e ignotos são, por graça do grande Zeus. Pois fácil torna forte e fácil o forte enfraquece. Fácil o brilhante obscurece e o obscuro abrilhanta. Fácil o oblíquo apruma e o arrogante verga. Zeus, altíssimo, que altíssimos palácios habita, ouve, vê, compreende e com justiça endireita suas sentenças. Tu, eu, a Perses, verdades quero contar. Então, qual é a história de Hesíodo? Ele era filho de um agricultor e o pai dele deixou uma herança. E o que acontece é que o irmão dele, Perses, subornou o rei, que era a autoridade encarregada de atribuir a herança para os herdeiros, e teve o melhor quinhão das terras do pai. Logo, ele foi prejudicado em virtude da corrupção do rei e em virtude da injustiça praticada pelo irmão. E esse é um trabalho que vai falar também sobre justiça, mas vejam, ele evoca as musas e evoca a Zeus para saber qual é a verdade no sentido teológico, ou melhor, qual é a verdade para Zeus, para o deus grego, do modo pelo qual os homens devem viver para serem felizes. Então não é um esforço filosófico, mas é um esforço de buscar uma inspiração divina através das musas para saber o que os deuses esperam dos homens para que eles vivam de modo feliz. Afinal de contas, se eles desrespeitarem, segundo Hesíodo, as ordens de Deus, ou melhor, as ordens de Zeus, eles vão ser tornados pobres, ignotos e fracos, porque Zeus é todo-poderoso.
Então, em que pese ser um trabalho que busca investigar o como devemos viver, o que é necessário para a felicidade humana e a justiça, ou melhor, viver de modo justo, é uma das exigências de Zeus para que os homens sejam felizes, ele apela não à racionalidade, mas apela à religião e à inspiração divina. Então, é uma obra fundamental, é uma obra clássica, assim como a Ilíada e a Odisseia, mas não é uma obra filosófica, porque ela é uma obra religiosa que busca a inspiração divina. Primeira coisa, aquele como Pitágoras que ama humildemente a busca do saber, ama buscar verdadeiramente o saber, deve apostar num poder ou deve confiar num poder que não é a revelação divina nem as divindades, mas em que pese até haver filósofos cristãos, como a gente vai ver, eles, quando se dedicam à filosofia, apostam na nossa capacidade racional de compreender o mundo. E, mais do que isso, é necessário que você tenha uma atitude de admiração em relação ao mundo. Ou seja, enquanto todos enxergam as coisas materiais, as coisas que estão diante dos olhos, as coisas sensíveis que a gente consegue perceber pelos sentidos, o filósofo é aquele que dá um passo atrás e reflete: mas será que isso é isso mesmo? Será que a justiça existe? Ou será que vivemos em um mundo injusto? Qual a melhor forma de vivermos para sermos felizes? O filósofo, a atitude filosófica, e a filosofia, como dizia Aristóteles, é uma atividade da nossa capacidade racional, é essa disposição de olhar com admiração para as coisas e buscar entender o que elas verdadeiramente são. Uma primeira coisa que você pode pegar aqui é que, antes de tudo, antes de leituras de livro, antes de diálogos, antes de qualquer coisa, a filosofia é uma atitude de admiração diante do mundo. E essa admiração, ela busca o esclarecimento de um modo humilde, reconhecendo que a gente não sabe as coisas que a gente deve buscar conhecer através da nossa capacidade racional. Diferentemente de Hesíodo, Sócrates, que foi um dos marcos para a história da filosofia, um dos fundadores da filosofia, ele pensava que a tarefa da filosofia, ou melhor, a felicidade humana e uma vida vivida não valeria a pena ser despendida se a gente não tivesse capacidade de fazer um autoexame e examinar as outras pessoas, ou mesmo a cidade onde a gente mora. Logo, Sócrates fez uma revolução na filosofia, porque pegou essa dedicação de Pitágoras e dos filósofos pré-socráticos, ou seja, aqueles que o antecederam, e voltou essa capacidade de amar a sabedoria para dedicar esse esforço racional para compreender as coisas humanas, ou melhor, assuntos como o que é a felicidade, o que é a amizade, o que é o amor, o que é a coragem e o que é a própria filosofia, ou melhor, o que é o próprio conhecimento filosófico, que é diferente desse conhecimento mitológico, desse conhecimento religioso. Então, Sócrates se dedicava à filosofia, ao exercício da filosofia, porque ele acreditava que essa era a verdadeira felicidade do ser humano, ou seja, uma vida vivida sem autoexame e sem examinar os outros e a própria cidade não merece ser vivida. E aqui já fica uma dica essencial. É importante a bibliografia e os livros para se estudar filosofia, mas fazer filosofia não é exatamente ler livros. Muitos confundem o estudo da filosofia com a leitura de livros. Claro, quando um filósofo pega um livro, seja de literatura, de mitologia, ou mesmo um livro filosófico, a postura que ele tem diante desse livro não é uma postura de receber passivamente aquele conhecimento, mas uma postura de buscar dialogar com o autor que escreveu aquele livro, ou seja, buscar entender o que ele está tentando transmitir e pesar com a própria razão se é ou não é válido aqueles argumentos que são apresentados. Por isso, inclusive, Sócrates se negava a escrever. Ele acreditava que, primeiro, a escrita enfraquecia a memória. Segundo, ele acreditava que as palavras, uma vez escritas, elas não eram capazes de defender e explicar-se a si próprias. Então, diante de objeções propostas por outros interlocutores, pelo leitor, por exemplo, elas estavam indefesas. Logo, a pessoa que lia um livro ou lia um texto escrito não ia conseguir compreender plenamente e, ao mesmo tempo, aquele que escreveu não ia conseguir se expressar plenamente. Sócrates é um exemplo de um filósofo que nunca escreveu um livro de filosofia. E por isso que eu chamo a atenção que a filosofia
mais do que a leitura de livros, que muitos se equivocam, mais do que a aquisição de cultura filosófica, é uma postura e uma atividade diante do mundo, que é uma postura de admiração e da busca da reflexão e da compreensão através da nossa capacidade racional. Isso é a filosofia. Claro, a leitura de livros pode nos auxiliar na aquisição de uma cultura filosófica e no aprendizado de muitos argumentos ou mesmo de alguns insights sobre outros prismas em matérias que a gente já andou refletindo ou passa a refletir, o que obviamente nos enriquece enquanto nos habilita a dialogar ou a entender, por exemplo, pensamentos de filósofos como Platão, que foi discípulo de Sócrates, mas que já entendia que a palavra escrita era importante, ou mesmo Aristóteles. Ambos já faleceram há mais de 2000 anos, e se eles não tivessem deixado obras escritas, não teríamos acesso aos seus trabalhos e às suas reflexões. A filosofia propriamente dita não é nem escrever um livro e nem ler um livro. É uma atitude racional de reflexão diante dessa postura de admiração diante do mundo. Contudo, os livros podem ser boas ferramentas para nos introduzirmos no mundo filosófico e mesmo para aprimorarmos o nosso conhecimento. E aqui já interessa apontar, por exemplo, Platão mesmo, né? O método de filosofia dele, como alguns textos que eu vou discutir aqui com vocês, é um método dialógico, ou seja, enquanto Sócrates não escrevia, ele acreditava que funcionava como uma parteira, ou seja, a pessoa já sabia a verdade a respeito de um assunto. Ele só funcionava como um parteiro de ideias, ele ajudava a pessoa a encontrar dentro de si mesmo aquela ideia que apontava para a verdade. Por outro lado, Platão, seu discípulo, fundou a academia, ou seja, um colégio para se estudar a filosofia, mais do que isso, um modo de vida, escreveu diversas obras que chegaram ao nosso tempo. Ele tanto tinha uma questão de debate filosófico nos ginásios ou no ambiente público, mas também dentro da academia, com os seus discípulos, e por outro lado ele resolveu escrever obras filosóficas. Só que, diferentemente do que muitas vezes a gente vê nos dias de hoje, as obras de Platão são escritas em modalidade de diálogo. O diálogo, em realidade, a expressão diálogos, quer dizer dia, logos, razão. São duas razões entrando em conversação, trocando ideias. A proposta dele é que a palavra escrita tente se defender muitas vezes, porque ele coloca como principal personagem dos diálogos dele, Sócrates, na maior parte deles. Não quer dizer que aquela pessoa que está ali, Sócrates, falando, seja o próprio Sócrates, ou sejam as palavras do próprio Sócrates, porque muitas vezes Platão coloca as suas ideias na boca de Sócrates, então a gente não consegue distinguir o que é o Sócrates histórico ou o que são as ideias de Platão, e esse personagem Sócrates entra em diálogo com outros personagens lá em Atenas, debatendo temas filosóficos, por exemplo, o que é a justiça, o que é a piedade, ou se nunca devemos fazer uma injustiça. Há diálogos também que estudam o que é o conhecimento filosófico, como por exemplo Teeteto, em que a pergunta é o que é episteme, e a ideia sempre nesses diálogos é que o personagem Sócrates formule uma pergunta para o seu interlocutor que busca respondê-la. Sócrates vai buscar alguma contradição interna nesse argumento e levar o interlocutor a reformular a resposta. E assim vai andando o diálogo até o ponto em que muitas vezes eles chegam à conclusão de que, por exemplo, no Teeteto, eles viram muito a respeito do que seja o conhecimento filosófico, a episteme, contudo não chegaram a um conceito absoluto de episteme. E isso é o que a gente chama de aporia, ou seja, o diálogo fica sem uma conclusão final em confusão. Contudo, para muitos que não são afeitos à filosofia, isso pode parecer uma fraqueza. Aliás, eu mesmo confesso a vocês, quando li o primeiro texto platônico, A República, ou tentei ler o primeiro texto de Platão, A República, aos meus 17 anos, fiquei um tanto atônito e desisti da leitura no meio do texto porque não apresentava respostas, havia muitas aporias, muitas perguntas sem as respostas que dessem conta daquelas perguntas. E eu não conseguia entender, na minha imaturidade filosófica, qual era o papel daquilo. Mas posso adiantar para você, se está se iniciando na filosofia, que a ideia é que há um interlocutor, por exemplo, Sócrates, que conversa, por exemplo, com Críton, no diálogo que se chama Críton.
a respeito da justiça ou de que nunca se deve cometer uma injustiça, e são apresentados muitos argumentos e enfrentados muitos argumentos e há um debate entre os dois. E muitas vezes nesses diálogos não se chega a uma conclusão, como eu falei. Só que a ideia de Platão é que você não está lendo uma história a respeito da conversação entre Sócrates e Críton, mas em realidade, você, enquanto leitor, é chamado à trama como um dos personagens daquele debate filosófico. Ou seja, o fato do diálogo terminar sem uma conclusão final é um convite para que você pese os argumentos que foram ali apresentados e os desenvolva. Leve adiante esse diálogo. Em vez de ser uma questão de encerramento do debate ou encerramento das reflexões com uma resposta absoluta, a ideia é que você siga refletindo e encontre essa resposta. Então, Platão, que não acreditava no mundo dos sentidos, porque ele achava que o mundo dos sentidos, como você já deve ter ouvido, a alegoria da caverna, é aquele mundo de sombras em que as pessoas estão presas por grilhões, vendo apenas as sombras das coisas, dos objetos verdadeiros que se encontram fora da caverna, que você, através da filosofia, através do diálogo, consiga se libertar desses grilhões, se virar para os próprios objetos e enxergar não apenas as sombras, como essas pessoas que não têm essa posição filosófica se contentam com o mundo dos sentidos, mas observar os próprios objetos como a justiça, por exemplo, ou a coragem, ou o conhecimento filosófico, e a partir daí conseguir compreender o que elas são, não com base em sombras, mas com base nos seus conceitos universais, e se você se desenvolver o suficiente, você é capaz de chegar à própria ideia perfeita de bem, que é a ideia que ilumina todas as ideias. Então, para Platão, a filosofia é um verdadeiro caminho de ascensão da alma, partindo de dentro da caverna do mundo sensível para os universais inteligíveis. Aristóteles, por outro lado, também um filósofo grego, e até aqui falamos só nos gregos, se preocupava muito mais com o mundo sublunar, ou seja, com a nossa existência mesmo aqui na face da Terra, do que com essas ideias perfeitas. Enquanto Platão procurava o bem, um substantivo perfeito, a ideia do bem, algo que é absolutamente perfeito, Aristóteles vai buscar, por exemplo, na Ética Nicômaco, não o que é a ideia perfeita do bem, mas o bem humano, em grego, agaton anthropinon. Agaton, o bem, anthropinon, assim como antropologia, humano. Logo, para Aristóteles, em vez de algo não realizável, algo platônico, como a gente poderia dizer, o que interessa é buscar a felicidade para o ser humano, como a gente pode realizar de verdade aqui na face da Terra. E assim como o ser humano é um animal político, a felicidade dele começa nessa parte ética, que é a Ética Nicômaco, onde ele vai estudar a felicidade do ser humano, mas vai se desenvolver mais adiante a partir da política. Afinal de contas, o ser humano precisa de outros seres humanos para ser feliz. É necessário que viva em uma comunidade política a fim não apenas de ter as suas necessidades supridas, o que a própria família é capaz de fazer, mas também poder desenvolver as suas virtudes como a coragem, a temperança ou mesmo a justiça, para as quais muitas vezes é necessário a presença de outros seres humanos. E esses são os principais filósofos gregos que eu indicaria para vocês estudar. Por outro lado, na Idade Média, houve diversos filósofos também que são muito interessantes. Eu, particularmente, gosto de dois que eu vou destacar. O primeiro deles é Santo Agostinho, também conhecido como Bispo de Hipona. E ele viveu uma vida desregrada, longe da religião católica, convivendo com uma concubina e tendo um filho, Adeodato, inclusive. Contudo, com a morte de Adeodato, separou-se da concubina e atendeu às preces de Mônica, a sua mãe, convertendo-se ao catolicismo. A partir de então, ele, que era um professor de retórica, tornou-se bispo de Hipona, na África, e passou a escrever uma série de maravilhosas obras filosóficas que associam o platonismo pagão à doutrina católica. Logo, Agostinho vai fazer um esforço para associar a doutrina platônica com o catolicismo. E isso é muito interessante porque, às vezes, as pessoas empobrecem esse esforço de Agostinho, dizendo que ele, na verdade, era contaminado pela religião. Porém, se você for ler uma obra que nem Livre-Arbítrio, em que ele vai conversar
com o Evódio, o seu amigo, e vai escrever como Platão em uma forma de diálogo, ele diz: Evódio, não sejamos preguiçosos. Vamos usar o maximamente possível o nosso poder racional para conhecer as verdades que existem no mundo. Afinal de contas, se a gente de fato chegar nessas verdades, a nossa fé vai corroborar. E essa é uma postura, além da humildade, desse distanciamento, desse passo atrás e essa atitude de admiração que é importante para o filósofo. O filósofo, diferentemente das pessoas comuns, dos leigos, deve saber que não sabe e deve se esforçar ao máximo para buscar o conhecimento racional, de modo humilde, reconhecendo a própria ignorância e incansavelmente. E mais do que isso, não deve ter preguiça, como dizia o próprio Agostinho. Um outro filósofo que eu indicaria e que eu adoro na Idade Média, já do século XIII, é Tomás de Aquino. Ele, assim como Agostinho adaptou a obra de Platão, Tomás de Aquino adaptou a obra aristotélica ao catolicismo. Tomás de Aquino tem diversas obras também. Algumas das que eu recomendo, por exemplo, ele comentou a Ética a Nicômaco de Aristóteles, eu li e é excelente. Comentou também a Política de Aristóteles e outras obras, como a Metafísica, mas fundamentalmente eu indicaria para vocês a Suma Teológica. Só que a Suma Teológica a gente tem uma boa tradução bilíngue para o português, da editora Vozes, contudo, essa edição tem 9 volumes. A boa notícia é que a Suma Teológica é dividida em 3 partes e os assuntos são tratados em algumas partes. Então você, se quer estudar, por exemplo, enquanto estudante de Direito, o conceito de lei em Tomás de Aquino, você pode comprar um volume específico. Se quer estudar o que é justiça, inclusive ele tem um rico tratado sobre a justiça, conceituando o que seja justiça e depois aplicando ao tribunal, dizendo o que cada parte, cada ator de um tribunal, seja o réu, o autor, o juiz, as testemunhas e os advogados, devem, ou melhor, deveriam fazer enquanto atores de um tribunal. E esse tratado sobre a justiça se encontra em outro volume. Então, você não é obrigado a comprar toda a Suma Teológica, os 9 volumes, mas pode começar a ler alguns dos volumes diretamente no que te interessa, por exemplo, no Tratado da Lei ou no Tratado da Justiça. A ideia dele também é fazer um embate racional. Se você pegar, por exemplo, a Suma Teológica, você vai ver que ele começa com um artigo sobre um tema, por exemplo, a justiça, e quase sempre, quando ele começa a responder essas questões desdobradas dos artigos, ele começa primeiro apresentando as objeções, depois disso ele explica a resposta dele e finalmente ele enfrenta cada objeção. É um verdadeiro esforço filosófico e racional para conseguir conciliar a filosofia de Platão, Aristóteles, Agostinho e muitos outros com a doutrina católica. E da mesma forma que eu me referi em relação a Agostinho, não acredito que seja uma questão de preguiça racional, mas sim uma postura de admiração racional diante do mundo, a busca da aplicação humilde, sincera e perseverante da razão para compreender o mundo num panorama ou num paradigma em que o mundo era traduzido pelo cristianismo. Afinal de contas, a Idade Média europeia era dominada pelo cristianismo. E isso eu não acredito que empobreça a teoria dele, pelo contrário, o fez desenvolver vários aspectos que Aristóteles não desenvolveu. Por outro lado, há também alguns filósofos iluministas, que eu poderia citar para vocês, os famosos Montesquieu, com o Espírito das Leis, Hobbes, com o Leviatã, John Locke, com o Segundo Tratado do Governo Civil, Rousseau, do Contrato Social, ou mesmo Kant com a crítica da razão pura, a crítica da razão prática, mas especialmente interessante a fundamentação da metafísica dos costumes. O que esses filósofos têm em comum, diante do novo paradigma em que eles viviam, é esse abandono por apego da religião da Idade Média e essa aposta numa razão que passa a ser uma razão instrumental. Cada um tem as suas sutilezas e eu já fiz estudos sobre todos eles aqui no canal do YouTube Leandro Cordioli. E para quem quer se iniciar na filosofia, também indicaria nos dias de hoje que se visse os vídeos, que são as aulas de Harvard gravadas, e o livro de Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Se você procurar em qualquer livraria ou sebo, você vai encontrar esse livro, que é muito famoso e bem acessível, mas também na internet, no YouTube, você encontra as aulas de Harvard, do professor Michael Sandel, que são extremamente interessantes. E assim, para fechar esse vídeo, só gostaria de fazer um apanhado que
Mais do que ler livros, filosofia é essa atitude de humildade, de se reconhecer como alguém que não sabe tudo a respeito do mundo e, em função disso, desenvolve uma postura de admiração e busca conhecer as coisas de maneira persistente através do uso racional. Cada filósofo desses desenvolveu isso, seja através da palavra, através do diálogo, seja através da escrita, do modo dialógico também, como Platão e Agostinho, ou seja através de escritos tratadísticos, ou melhor, de ensaios a respeito da ética ou a respeito da teologia, como Aristóteles e Tomás de Aquino. E evidentemente que isso pode ser traduzido num diálogo com outras pessoas ou mesmo na escrita de livros, que, claro, não estou aqui para negar isso, podem ser ferramentas muito importantes que permitem nós, como interessados no verdadeiro conhecimento, dialogarmos com essas pessoas que já não se encontram mais entre nós há mais de 2000 anos. Então, o livro é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento e para a introdução da filosofia. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você quiser que eu grave o segundo vídeo para iniciantes e interessados no estudo filosófico, comente aqui abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com os teus amigos, porque isso apoia muito esse trabalho de difusão da filosofia que fazemos aqui no canal. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.